plástico, ele cria Rottweiler, e a gente fala uma série de assuntos. Sempre que eu posso, eu convido o Vlado. Já não é de hoje. Vlado, vem aqui na rádio, quando eu estava na outra. Vem aqui na televisão. Quando eu posso, ele tem tempo, porque ele trabalha muito, ele dá um jeitinho e acha um espaço de vir também me prestigiar. Eu fico muito bacana e muito feliz. Doutor Vlado, muito boa tarde, seja bem-vindo. O senhor, como doutor, estudioso, também especialista em clínica médica, especialista, clínico geral e especialista em clínica médica. Tu, como doutor, que estuda, que lê, que trabalha, que bota a mão na massa, tu também acredita nessas coisas de metafísica, corpo, mente, espírito? O que tu me diz disso? Boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes aqui da Mamptuba FM, né, aqui da Sul Notícias. É um prazer enorme Seja estar aqui bem-vindo, contigo, seja bem-vindo. Né? A gente se fala pouco, mas se conhece há bastante tempo também, né? Muitos Já conversamos anos. de muitas coisas, de política, de tudo mais. Enfim, eu acho que isso é uma coisa bem positiva. Para mim também é uma novidade. Eu não tenho nenhum aprofundamento de conhecimento nesse tipo Metafísica. E eu acho que é uma de novidade assunto. para a maioria, viu, Vlado? Doutor Mas Vlado? eu acho que sim, Vlado, né? Vlado, né, mas nesse doutor caso, Vlado. quando tu vai falar da cloroquina, Doutor- eu vou chamar de doutor, porque daí nós estamos falando da cloroquina. mas Não é doutor- de... Como? Tubaína? Não é tubaína. Tubaína. Cloroquina. Então, mas eu acho o seguinte, Vlado. Tudo que vem ao encontro, que seja de vibração positiva ou para o bem, que seja bem-vindo, não é? Que seja bem-vindo, claro. Mas Conhecimento nessa mais. época em que a gente não pode fazer quase nada, né? Tem que ficar aí mais restrito. Exato. Também é muito bom conhecer coisas novas, né? Tá certo. Um abraço, Elias. Manda um abraço, vou entregar. Não vou mandar, eu vou entregar um abraço para essa fera aí. Amigo de longa data, sempre preocupado com as questões sanitárias, desde antes da pandemia. Como tenho empresa na área, vou te convidar para vir aqui, eu falar de vigilância, que eu sei que tu entende do assunto. Como tem empresa na área de vigilância sanitária, sempre conversamos a respeito e trocamos muitas informações. Tem que ver mais aqui, né? Trocamos muitas informações. Abraço, Vlado. Aprendo muito com você na área de saúde. Grande amigo, grande profissional, que tem muito a nos ensinar. Gratidão pela amizade de anos de ensinamento na minha área profissional, sempre que tenho dúvidas. Desde já, meus parabéns, Elias, pelo programa e profissionalismo, sempre me recebendo com carinho enquanto fiscal de vigilância sanitária. Quem está te mandando é o Alexandre. O Alexandre Pacheco. Como é que sabe? O Xande ele é o meu guru na área de vigilância sanitária. E ele sabe isso muito, sim. né? Ele sabe, né? Sim. Sempre que eu que tenho dúvida, pergunto coisas para ele sem problema. Ele sabe muito. Quando tem uma relação muito próxima, assim, e com a família também, né? Imagina. E quando tu fala em família dele, tu lembra da dona Alguinha, do seu Valdemar, Justo. que está ali até hoje, passa, ele está de roupão na sacada, seu tomando Valdemar, café no Plaza. E os irmãos todos. Todos. Os irmãos todos. O Alexandre é uma família extremamente tradicional aqui Sim. em Araranguá. E é verdade, chamam o Alexandre para falar em vigilância sanitária, ele sabe tudo, não é decor. Ele fala com conhecimento de causa. É verdade. Pois muito bem. Doutor Vlado, eu vou te chamar de doutor porque eu tenho te acompanhado nas redes sociais, e eu dizia isso no preâmbulo lá do programa, lá no início, que o doutor Vladimir tem acompanhado, que ele posta, faz as suas postagens nas mídias sociais, e agora o assunto da vez é a tal da cloroquina. Mas ele não posta por postar a bel prazer. Ele vai lá e estuda, posta lá a página do livro, etc., o capítulo, e aí vem aqueles que concordam, aqueles que discordam, né, mas ele gera uma discussão em torno disso, sempre discussões saudáveis, eu observo, até porque as pessoas que acompanham ali o Dr. Vlado são pessoas também decentes, com diferenças de ideias, porém se respeitando, que é importante. E a tal da cloroquina, doutor Vlado, e agora vem a OMS e diz que liberou de novo as pesquisas, não a cloroquina, as pesquisas, mas já é um aceno de quem sabe lá na frente. O que o senhor me diz, o senhor que tem conhecimento de causa? Veja bem, Elias, a OMS, ela nunca impediu, né, na verdade, que se fizesse pesquisa sobre medicamento nenhum. Não? Ainda mais contra a cloroquina. Ela recomendou que essas pesquisas fossem suspensas
E quando a OMS recomenda que isso seja suspenso, o cara para de fazer, né? Só que muito dinheiro já tem sido investido nas pesquisas. Por que então quando você não pode... a OMS recomenda para-se de fazer, doutor Para Flávio? de fazer porque eles começam a repensar assim, deve ter alguém, né, com algum conhecimento estatístico sobre o que a gente está fazendo, de que esse troço aqui não funciona. Nós estamos fazendo do jeito errado. Então vamos parar e vamos repensar. Mas algumas vezes, quando eles dizem isso, é porque eles já têm um cabedal de conhecimento bem grande e você não vai recomeçar a fazer nada disso. Da Organização Mundial ainda. Justamente. A gente não está falando assim de ninguém ali da esquina. Os caras sabem, né, o que estão fazendo. Enfim, eu acho errado recomendação para parar de fazer pesquisa sobre qualquer coisa, mesmo porque mais aí adiante, de repente, a cloroquina entra num coquetel de medicamentos que tem ou vão ter alguma atividade contra o Covid, né? Contra o SARS-CoV-2. A liberação não é assim, voltou atrás e liberou. Não, eu acho uma coisa... A medicina é uma ciência de incertezas. Certo. Né? Porque o corpo humano não é matemático, as interações com o ambiente não são matemáticas, os bichos mudam, né? Então, a gente vê que o passo atrás, na verdade, é uma retomada lúcida de uma pesquisa que não deveria nem ter parado. Pode continuar, porque lá na frente eu vou saber com mais certeza ainda se funciona ou não. Até agora, o que a gente tem é não. E aí que existem as formas, de repassar as informações. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí nós vamos cair naquele papinho de redes sociais, de grande mídia, de isso, aquilo, e lixo, e tal e lixo, não vamos assistir, não vamos escutar. Não é o assunto da vez aqui. Nosso negócio é a cloroquina com um doutor, com um médico, é um especialista que lê, que estuda pelo que eu acompanho através das mídias sociais. Então vamos partir do princípio, o doutor Vlado, da cloroquina, do porquê desse medicamento, que agora ficou famoso no mundo todo, ele já existia, dizem que era vendido na farmácia sem receita, não sei se é verdade. Me conte, vamos partir do princípio, me fala da tal da cloroquina. A tal da cloroquina. Então, a cloroquina, se não me falha a memória, ela é uma descoberta de um cientista da Bayer. Bayer alemã. 1930 e alguma coisa, 33, 34. Certo. Era a casca de uma árvore chamada de quina, tem outros nomes aí, que tinha quinino, que os índios usavam e tal. Então, como todo mundo faz pesquisa, principalmente os europeus, com a nossa biodiversidade, né, eles fizeram com a casca da tal árvore. Daqui? E descobriram do Peru. Do Peru, bem, mas é daqui. Daqui é a mesma coisa. E aí descobriram o quinino e os derivados, né, depois, quimicamente. Então, o que é o quinino? O quinino é uma substância que é retirada da casca, do pó da casca dessa árvore. Existia o quinino eles usavam muito na água tônica, né? Água tônica de quinino, antigamente vinha escrito isso. Acho que tem ainda, né? Quinino na água tônica, mas não é esse quinino que o gosto até amargo. Hoje vem água tônica de quinino. Então, esse quinino é aquele quinino lá, só que passa por muitas modificações ali químicas, né? Uhum. E aí então se derivou da cloroquina, a hidroxicloroquina, que botaram lá É a mesma coisa, doutor Valdo? Porque eu falava em hidroxi, agora já fala só cloroquina. E aí as pessoas meio que se confundem, né? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Até a dosagem, uma é 450 miligramas. Mas se vendia mesmo? Outra é 400. Doutor, se vendia mesmo? Sem receita. Na receita da farmácia? Sim. Mas para quê? Porque Para quê? Bom, essa substância, ela reduz bastante. Primeiro que ela começou a ser usada para malária, né? Menos para o Plasmodium vivax, eu acho, que é um dos bichos da malária que ela não tem atividade, os outros dois, o vale e o outro lá, ela funciona. Então, é usada para malária a princípio. E por pesquisas descobriram que ela também diminui reação inflamatória importante. E tem algumas doenças como lúpus, que é uma doença reumatológica. Uhum. Muita gente tem isso, né?
e que depende de imunidade da pessoa e tudo mais. Certo. A artrite reumatoide, que é um tipo de inflamação também, e outras, né? Mas ficou mais conhecida como o tratamento para a malária, para a artrite reumatoide e para lúpus. Doença de Crohn, não sei se tem usado na doença de Crohn, certamente alguém deve Não ter usado. vamos discutir o mérito da decisão ou dos encaminhamentos do governo federal brasileiro que queria, porque queria e quer, porque quer a tal da cloroquina no combate à Covid-19. Mas eu já vi também, o Trump falou disso e outros países também falaram. O que existe ou pode existir, se é que o senhor tem conhecimento de causa, nesse medicamento que talvez possa efetivamente combater o Covid-19? Por ele ser anti-inflamatório, por ele ser isso, por ele ser aquilo? Não sei se me fiz claro. Claro, sim. No começo da pesquisa para o H1N1, né, como ele também fazia bastante reação inflamatória, e faz ainda, né, eles usaram a cloroquina e a hidroxicloroquina como drogas iniciais para a pesquisa. E depois deixaram de lado, porque existiam outras, que é o oseltamivir, né, que é o Tamiflu, e que esse, então, era melhor do que... Tamiflu também ficou famoso esse. Isso é melhor do que usar a cloroquina. Mas como tinha pesquisas lá já, né, para um tipo de coronavírus, então, alguns cientistas, né, muito apropriadamente, resolveram continuar, né, para ver se tinha alguma coisa que podia diminuir a reação inflamatória, né, ou até curar, né, a Covid usando essas medicações. Então, por isso que apareceu. Né? O que é extra, né? O que é fora do comum, além do normal de acontecer, porque isso na medicina acontece e aconteceu e vai acontecer com inúmeras medicações. Sim. De você começar uma pesquisa, parar, continua, né, faz estudos, alguém retruca o seu estudo, diz que aquele não foi feito da melhor maneira possível, então vamos fazer de uma maneira diferente, para que realmente, quando se solte uma medicação, quando se indique uma medicação, ela seja indicada com propriedade. Doutor Vlado, olha só, chá de quina. Quina também conhecida como murta do mato. Murta mesmo. Murta do mato. Não é murta no teu carro, é murta no mato. Ou quina branca, ou quina, entre outros. E é uma árvore de baixo tronco tortuoso e copa globosa com inflorescência rósea em panícula, e é uma planta ornamental e muito usada em paisagismo. É nativa do Brasil. Sim. Em partes úmidas da Amazônia e Mata Atlântica. É uma árvore do Brasil. Sim, mas essa árvore existe no Peru também. Porque a primeira amostra que foi coletada foi por esse pesquisador. Lá no Peru. Foi no Peru. É da Amazônia, né? Se bem que a Amazônia é por lá também, né? Tudo a mesma coisa. Aqui diz que é nativa do Brasil. Mas, assim, você não voga, né? Beleza. Se é nativa do Brasil, melhor ainda. Né? Mas o maior fabricante, na verdade, e distribuidor de cloroquina no mundo é a Índia, que é quem fabrica quase todos os medicamentos. A Índia fabrica uma quantidade absurda disso. Tá, Vlado, mas daí é o seguinte, se vendia na farmácia sem receita, então porque mal não faz. Estou indo aqui na minha linha de raciocínio, tu me corrige ou discorda, tu está aqui para isso. Tu que é o doutor, eu não. Mas se vendia na farmácia sem receita, é porque mal não faz. Então, que mal vai fazer agora se tentarmos usar esse remédio para combater o Covid? Então, é isso que eu também não consigo discernir. Aspirina, ácido acetil salicílico, é vendido na farmácia sem receita e também não faz mal, né? Acho que não, né? Não sei. Pois é. Pode dar sangramento gástrico grave. A aspirina. A aspirina. Mas é para alguém parar de tomar aspirina? Não, não é. Né? Mas consulte seu médico, né? Para saber se você precisa usar mesmo, né? A cloroquina, ela é muito usada e está sendo muito usada, né, ainda por essas doenças, e o que aconteceu é que com essa grande massificação do uso de cloroquina, todo mundo foi para a farmácia comprar cloroquina acabou? E acaba faltando para o cara que tem lúpus e artrite reumatoide e que usa. E foi o que aconteceu? Então. Acabou? Aí eu digo assim, se eu tenho um estudo dizendo que ela é um tratamento promissor e vamos continuar, beleza, tu vai lá,
Compra e usa. Isso. Tá, mas tu como Ou doutor... o médico usa. Agora, ela tem efeitos colaterais graves. Nunca vi ninguém ter efeito colateral com o uso de cloroquina. Eu já vi. Já? Já. O depoimento de um médico especialista. O Dr. Blasky já viu pessoas com efeitos colaterais graves com a cloroquina. Me explique. Então, na verdade, quando a gente dá cloroquina para o paciente, eu digo, pode ter arritmia grave, que esse é o maior medo, né? Tem uma arritmia cardíaca e morrer por causa da arritmia cardíaca. Mas tem uma condição pré-arritmia cardíaca grave, que é uma condição eletrocardiográfica. Você vê no eletrocardiograma, né, o alargamento do espaço QT, que é uma coisa lá do eletrocardiograma. Uhum. Isto é uma prévia de uma arritmia grave. Tu tens que parar de usar o que está usando e que causa isso. Então, eu já vi isto e eu já vi, assim, gente com dor abdominal e alteração visual. Né? Visão. Era da cloroquina? Não era da cloroquina? A pessoa estava tomando cloroquina. Não foi agora. Isso. E não era por causa do Covid, não tinha nem essa discussão aqui. Tá, o doutor Vlado, paciente com artrite reumatoide. Mas efeitos colaterais... Efeitos colaterais graves, eu tô aqui como entrevistador. Sim. O senhor se vira a responder. Sim. Efeitos colaterais, que é uma das principais alegações para o não uso da cloroquina, tudo bem. Mas existem outros tantos remédios, o senhor acabou de citar um aí, que todo mundo toma. Vou lá e tomar uma aspirina que afina o sangue, é bom para o coração, é bom para não sei do que, mas pode dar hemorragia no estômago, gástrica. Justo. Então, tem outro... Eu li dia desses sobre anticoncepcional, tem mulheres que quase morrem usando anticoncepcional. Então, efeitos colaterais, outros remédios também têm. Esses da cloroquina são suficientes para não tomar? Olha só. Não sei se... Era o que eu ia falar a seguir. Se eu tenho um medicamento que existem indícios de que ele é bom, então o risco-benefício para o paciente vale a pena. Porque se eu tenho uma incidência de 1 para 100 mil de problema com a hidroxicloroquina, mas eu sei que ela vai fazer com que o Covid não me mate, eu vou usar a hidroxicloroquina. Aquele 1 para 100 mil do efeito colateral se torna irrisório. Agora, eu não tenho nenhuma evidência de que a cloroquina funcione. Para que eu vou me expor a um efeito colateral desse, mesmo que seja 1 para 100 mil? Qual é a minha... Então, se é para tomar alguma coisa que não faz nada, mas que não tem efeito colateral, então toma suco de laranja. Vitamina C. Vitamina C. Limão. Acerola. Sei lá, toma outra coisa, então. Né? A Secretaria da Saúde, no caso de... Porque o pessoal fala, não, mas aí dava hidroxicloroquina só para o cara que é grave, né? E aí o que é grave ia morrer mesmo, então ela não funcionava. Vamos dar antes. Já tem estudo do New England dizendo que não há nenhum benefício no uso da hidroxicloroquina para profilaxia da infecção pela Covid-19. Então também não tem nenhum estudo dizendo que isso essa ação funciona. que vem de cima para baixo, essa ação que vem de cima para baixo, entenda-se Brasília, principalmente agora com a chegada do novo ministro da Saúde, mesmo que seja interino, mas está lá, é o ministro da Saúde. E é um aumento, né, considerável no aumento da produção da cloroquina, compra do produto da Índia, essas coisas todas aí, e meio que não que liberou. A pessoa tem que assinar que quer tomar, ou que pode tomar, uma família responsável, sei lá. Isso, então, não é bom. Não. Eu vejo, na verdade, a recomendação da Secretaria da Saúde para o uso da hidroxicloroquina em casos mais leves, brandos, primeiro, assim, as duas recomendações para o uso da hidroxicloroquina grandes trials, estudos, então, né? Então, aí para estudo você pode tomar, foi escolhido para um estudo, pode tomar a hidroxicloroquina, desde que consentido. Tu tens que dizer que tu queres fazer. E o outro se o teu médico quiser te receitar a hidroxicloroquina, desde que tu consintas. Né? Agora, o paciente querer usar hidroxicloroquina e a gente ter a obrigatoriedade de prescrever, aí não. Isso não existe. Então o senhor é contra, nesses casos do Covid, claro. Sim. Para os casos específicos, obviamente, que é o claro remédio. Então, lógico, para alguns casos a gente vai ter que usar. O senhor é contrário. É bom, tem que ter o contrário. Só que o dele é um contrário com conhecimento de causa. Mas as pessoas não estão levando para esse lado do conhecimento de causa.
E a gente mede a febre, não no equipamento do médico, mas nas mídias sociais. Tem muita gente, eu tomo e não quero nem saber, eu assino e pode mandar bala que eu não tô... Aí é cada um, digamos assim. Cada um, né? Não tem ninguém aqui... O senhor não tomaria? Ninguém é o dono da verdade. Não tomaria, não daria para meus filhos. Não. Até que exista um estudo que diga que é para fazer. É simples assim. Mas isso ocorreu com todas as medicações que a gente tem aí. Uhum. Né? Não é com essa só. Né? Esta teve essa exposição, essa vitrine enorme por causa do Donald Trump e do nosso presidente. Só isso. Foram os dois presidentes, os dois únicos presidentes no mundo que fizeram essa situação de enaltecer o uso da cloroquina, né? Justo. Mas como os Estados Unidos da América é um país que é o primeiro da economia, obviamente que movimenta o mundo. Mas, olha Bolsonaro só, acho que foi no vácuo. eu tenho 57 anos. A minha pandemia não foi essa. Não? Essa é a pandemia da gurizada, né? Do pessoal que está aí com 30. Tu teve que pandemia? Tem mais... A minha pandemia foi a da AIDS. Né? Nossa, então que eu também passei, né? Para nossa Nossa, época. Né? Isso foi anos 80. Né? No Brasil, em 1963, eles descobriram um dos remédios que faz efeito e que é o que trata, né, até hoje, né, o HIV, que antes era chamado de HTLV3, era uma coisa mais velha ainda. Então eu sou velho. Nós somos velhos. É verdade. Não, mas nesse tempo, por ser velho, eu acho que eu preciso tomar um memorial. Olha, viu como eu sou velho? Eu sou do tempo do memorial. Memorial, tá bom. Memorial, eu sou velho. Tá só bom. velho que sabe o que é memorial. Aí é o seguinte, a pandemia da AIDS fez esse estrago em número de mortes no mundo? Fez. Brasil? Eu não lembro. Fez. Não fez assim porque a gente não tinha a notícia instantaneamente, né? A rede social não era o... Nem existia rede social. Não tinha esse troço, né? Então, mas você lendo jornais, e como eu estava dentro da faculdade, eu sabia. Estava dentro de uma universidade, a gente sabia que isso tinha levado milhares de pessoas à morte. Então, e a AIDS no início não era... porque o Brasil hoje é uma referência positiva no mundo em relação ao tratamento da AIDS. É ou não é, né? Sim, é. Mundial. É. Mundial. É. E eu lembro muito bem que a AIDS, quando surgiu, que chamavam de câncer gay, aquelas coisas escabrosas e absurdas, né? Absurdas, escabrosas, absurdas. Ela não tinha tratamento como hoje tem gente que tem tratamento de 10, 15, 20, 30 anos. Eu conheço pessoas que têm AIDS, que desenvolveu o vírus e virou AIDS mesmo, e que está vivo, circulando, trabalhando até hoje. Quando chegou, Vlado, tu te lembra? Acho que matava em pouco tempo, né? Um mês, 2 meses. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo por infecções oportunistas, né? Diminuía a imunidade, a pessoa morria de outra coisa, ninguém sabia. Todo mundo tratava outra coisa, sem saber o que era a causa base. Então, isso foi em 1960 e tanto, 63. Em 1980, por aí, depois de muitos estudos, e aí que eu digo que os estudos são importantes, né? Certo. Descobriram que o AZT, azidovudina, né, era um medicamento usado para isso. E realmente curou, né? Ou pelo menos duplicou, triplicou, às vezes, a sobrevida, né, dos pacientes. E associado com outras drogas, hoje ele faz com que a pessoa que seja portadora do vírus não tenha o vírus detectável. Vlado, já passamos para a AIDS, mas é bom? A AIDS não deixou de existir. Ela está aí. Ela está aí como estava, só que hoje mais controlada. Ela tá aí. O Brasil, eu falei que é um dos exemplos mundiais, eu sei que é. Sim. Mas uma vez eu fiquei sabendo que era a principal referência no mundial. Sistema, sim. E é? Para o sistema de tratamento, no mundo? Sim, ainda é. Somos o melhor. Ainda é. O sistema, sim. Que lindo, né? Porque o Brasil tem cientistas, tem médicos, tem laboratórios, tem fábricas. Nós temos tudo, né, Vlado? Tem. Se for feito da maneira séria, a gente tem tudo. Que bom, funciona. Né? Funciona. A AIDS funciona. O último censo, a gente tinha 4,6 pessoas por 100... por 100 mil habitantes, né? 4,8, 4,6 mortes por AIDS, né? Por 100 mil habitantes.
éramos 5,8 e já foi muito mais do que isso, né? Claro. Mas então, só para dizer que isso foi em 2018. Então, Porque o Covid está bem presente, a gente ainda tem isso aí. Claro. E o Covid também vai passar, né? Como passou o claro. H1N1, passou lá a Claro que peste vai. negra, passou a AIDS. Tem lá... Não é que passou. Viram situações controláveis. Sim. Lá na universidade essa de Oxford, ali, que vão fazer testes agora de vacina, já na fase 2, 3, que é teste em humanos, vão fazer aqui no Rio e São Paulo. 1.000 cariocas e 1.000 paulistas. Mas por que vamos supor... Não, eles têm as deles lá, e aqui, por causa da curva crescente e pelo número absurdo de pacientes infectados e descontrole, né, da pandemia. Então, doutor Vlado, o senhor acha... Estou aqui servindo de advogado do diabo, mas é para realmente fazer o Vlado pensar e falar. Mas o Brasil tem mais número de mortes que a Itália. Claro que tem. Não. É óbvio que tem. Sim. Agora, se pegar o número da Itália, que é praticamente o mesmo do Brasil atualmente, que vai crescer ainda, obviamente, mas use a questão proporcional. Na claro. Itália tem bem mais mortos do que aqui. Sim. Então, esse tipo de comparativo também não é o correto. Não é. Não. Isso tem que ser estatístico e per capita, né? Porque nós temos aqui o quê? 3 vezes a população da Itália. É. Pois é, não tem como. Não. É proporcional. Não, da Espanha. Não tem como. Espanha, Portugal. Então, esta comparação em outras, num grande pool, né, de estudos que fizeram no mundo todo, o The Lancet, que hoje é uma coisa que todo mundo começou a saber o que é. O The Lancet é um jornal, né, que publica artigos médicos, assim como o New England Journal, e por aí vai, tem vários. Né? E desde a época da AIDS já existiam esses jornais e os pesquisadores não aliviaram com relação a você poder publicar nesses jornais. Para te publicar um artigo lá, ele tem que ser muito bem feito, né? Não pode ter furo. Então, dificilmente eles aceitam alguma coisa que não seja realmente embasado, né, num estudo bem feito. O The Lancet publicou fez um trabalho, né, dizendo que a cloroquina não funciona. Muito bem. Aí um monte de gente reclamou, de outros cientistas de outras nacionalidades. Muito bem. O The Lancet republicou os trabalhos com todas as estatísticas que o pessoal estava reclamando que não estavam ali. Conclusão, o resultado não mudou. Foi o mesmo. Mas republicaram, reviram. Né? E também tem gente nas redes sociais dizendo, viu, até o The Lancet errou, a pesquisa era falsa, aquilo era errado. Não era, gente. Aquilo lá tem um monte de cobra lá. Não é um qualquer, não é o Dr. Vladimir que está lá escrevendo. Né? Tem muita gente boa fazendo isso. Milhares de pessoas estão fazendo isso. Né? E o que eles fizeram foi se retrataram, né? Dizendo que realmente tal ou qual parte da pesquisa, por conta de ser muito grande, né? Não estatisticamente você pode ter algum erro, né? Realmente tinha, mas não mudou a conclusão do trabalho. Doutor Vlado, agora voltando à cloroquina, eu fico cá pensando com os meus botões, porque agora com essa história do novo ministro, OMS dizendo que as pesquisas aí tem muita gente também nas mídias sociais, a OMS liberou, não houve liberação nenhuma, não houve indicação nenhuma, não houve comprovação nenhuma, não houve publicação de estatística nenhuma, não é isso, Vlado? Não. Houve as pesquisas irão continuar. Sim, vão continuar. Isso, né? É bem simples de entender. Mesmo porque bastante gente já investiu dinheiro. Mas no Brasil eu estou entendendo, eu estou observando que o pessoal não está dando bola. Eles estão loucos para ir na farmácia e comprar cloroquina, que o governo diz que vai custar £1 a caixa, não sei como é que funciona, Drágia, £1 a caixa. A turma vai correr para a farmácia. Vai. Isso aí vai gerar pode gerar uma certa confusão na saúde pública com o tempo, Vlado? Pode, mas eu acho que eles vão apertar na receita, né? Você vai ter que ter receita para comprar. Não vai mais ser... Não vai mais ser liberado. Senão vai faltar para todo mundo que precisa. O Vlado já disse que não dá receita, tá? De cloroquina, nem para os filhos dele. Não. Ele é doutor, ele conhece. Não recomendo. Estou falando nesse caso do Covid, claro. Amigos, né, os que perguntarem para mim, a resposta vai ser essa.
Amanhã pode mudar completamente. É só eu ver uma publicação dizendo que funciona. Bom, mas aí tu está embasado. É lógico, né? Porque como é que eu vou falar para uma pessoa e assumir a responsabilidade, eu como médico, é diferente de, sei lá, um engenheiro falar isso para o amigo dele. Ele não vai responder nada, né? O cara tomou porque quis, mas eu sou médico, pô, eu não posso estar dizendo isso para assim, não, toma aí, né? Vamos ver como é que vai ficar, toma aí. Não, toma aí não. Ele vai dizer, o doutor fulano, médico lá, disse que era para mim tomar e eu estou aqui mal agora. Tá, mas agora, e esses médicos, Vlad? Não estou dizendo, não citei nome nem nada. Até porque tu também tem o teu comportamental profissional e jamais tu iria falar também nome ou fazer indicativos negativos para profissionais da tua área. Não. Mas existem profissionais da tua área, médicos, também nas redes sociais, dizendo e atestando que vão receitar o remédio para os seus pacientes e até para os seus familiares, digamos assim. Sim. E isso aí também confunde as pessoas. Prerrogativo deles. Confunde. Aí eu sinto a falta do Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, né, teria mão forte suficiente para dizer, isto é assim e ponto. Né? Você faz assim. E isso a gente não tem. Muda um, sai outro, vem outro. E a posição do Ministério é a favor da cloroquina? A posição do Ministério da Saúde é de que ainda não é. Os estudos dizem que não é para usar. Mas, de acordo com aquilo que eu falei aqui da Secretaria de Saúde, se o médico resolver usar, ele pode usar. É isso. Que barbaridade. Eu torço porque daqui a pouco nós brasileiros somos bem complicados em algumas coisas. Daqui a pouco nós temos tudo para sair bem dessa pandemia. Já não estamos bem, obviamente. Mas, digamos, para não agravar mais a situação, daqui a pouco nessa enrolação toda nós vamos virar referência mundial em primeiro lugar de negatividade. Pois é. E eu morro de medo disso. Eu já vi. Agora, antes de vir para cá, para conversar contigo, eu vi eu não sei se aquilo é fake news, me parece que não, porque na verdade foram 2 publicações, mas foi no Facebook, então, né, pé atrás, né? Do Trump dizendo que se eles tivessem seguido o que o Brasil fez, eles teriam 2 milhões de mortos. Eu já ouvi também, não só de Trump, mas aí eu não sei. Eu não tenho conhecimento. Aí tem que buscar se isso é verdade ou não. Mas, sendo verdade ou não, né, tu vê que o nível de discussão do tratamento e do protocolo da doença extrapolou a área médica de uma maneira que eu considero bastante perigosa. Né? Bastante perigosa. Tem pessoas aí que, porque dizem assim, eu tenho... Sabe que hoje em dia os trabalhos, existe uma coisa chamada assim, medicina baseada em evidências. Certo. Medicina baseada em evidência é assim, tu vai lá, faz o trabalho, funciona, não funciona, não, risca, não usa. Né? Na medicina baseada em evidências, existem estratificações do que é uma coisa importante para o trabalho e do que não é. Tu sabe onde é que está a opinião pessoal de especialistas nessa lista de coisas importantes para te considerar uma medicação ou uma atitude médica importante para determinada doença? Sabe onde é que está essa opinião de especialistas? É a última no nível de confiança. É o nível de confiança mais baixo, é o nível 1. Depois disso existem outros, e o primeiro lá são trabalhos, grandes trabalhos, trials, né, em que se faz a pesquisa como ela deve ser feita. Então, estas recomendações por estes trabalhos levam a nota 5. Aquilo do como eu trato, meus pacientes, faço isso, faço aquilo. Nada disso funciona. Nada disso tem relevância estatística. Desde que seja só o que o cara fala, né? Não. Se ele se embasar também em trabalhos dele, bom, aí é diferente. Mas a opinião pela opinião... Quer dizer, ou no achismo, ou só na opinião... Sim, nível de confiança é 1. Ou seja, o pessoal nem dá bola para isso. Doutor Vlad, com a tua experiência na área de saúde... O que também, a minha opinião também segue... A minha opinião é só a minha opinião. Isso. Não tem nada de estatístico, nem de nada. Seja realista, doutor Vlad, o senhor que é um médico especialista que trabalha com saúde, está no enfrentamento, os médicos, enfermeiros,
Agora o pessoal vai para a sacada aplaudir médico e enfermeiro e técnico de enfermagem. E eu tenho dito o seguinte, Vlad, não é porque tu tá aqui não. Pessoal, eles já faziam isso antes da pandemia. Eles já faziam plantão. Sim. Eles já passavam semanas e dias sem dormir lá na UTI. Entendeu? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles já faziam isso. Mais o pessoal da equipe. Eles já faziam, então, eles já mereciam aplausos e reconhecimentos. Que agora bateu água na bunda, então o médico virou herói. Eles já eram heróis. Estou certo, não estou? Tá, mas tu está pessimista em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil? Ou tu acha que daqui a pouco nós vamos conseguir, entre altos e baixos, entre tapas e beijos, meio que controlar a situação, doutor Vlado? Eu acho assim, o que não tem solução, solucionado está. Né? Não tem solução, já está solucionado. O que foi feito, já foi feito. Né? Tá, mas isso é pessimismo? Isso é... Ou lava as mãos ou é otimismo? Não, isso é constatação. Otimista? Sou, bastante otimista. Principalmente nas cidades menores. Aqui, por exemplo, o Arroio do Silva, né? A nossa região, aqui Criciúma, né? Com 9 mortes apenas, né? Então, aqui somente 2. Aqui 2. Então, assim, eu fico muito otimista com relação à nossa situação. Né? A nossa situação em cidades pequenas é uma situação confortável até o momento. A grande preocupação é numa cidade como São Paulo, que tem 15 milhões de habitantes, só a cidade. Só na cidade de São Paulo. Só a cidade. Você imagina, grandes centros aí, Manaus, né? Manaus e periferia. Mas São Paulo e Rio, Minas, Manaus, Pará. Aquilo estão caindo que nem mosca. Me desculpe usar esse termo, mas estão caindo que nem mosca e tu passa aerosol. Então, é coisa impressionante. Isso aí sim me preocupa. Né? Isso aí sim preocupa. Porque eu acho que a gente perdeu um pouco o timing da ajuda e a maneira de encarar isso nessas regiões. Aqui foi mais rápido, é mais fácil, porque a população é menor. Né? Eu acho que aqui é menor, é mais rápido, mas o comportamental também das pessoas aqui. Sim, tu vê dúvida. Hoje, eu nem tenho mais assistido jornais, principalmente algumas emissoras, porque realmente, não é que não tenha que mostrar a realidade, precisa e deve mostrar a realidade, mas tem que dar uma inserida nesse contexto também de algumas coisas e ações positivas para a gente não criar outras doenças, doutor Vlado. O senhor sabe que claro. É o síndrome do pânico, é a depressão, aumentou o número de suicídios, tem que dar um freio de mão também, né? É isso de, por exemplo, a liberação do pessoal para trabalho e tudo mais. Isso. Eu acho que isso, assim, fica em casa quem pode. Quem pode. Fica em casa quem pode. Eu não acho que a pessoa que... Eu ficaria extremamente perdido e sem... Eu não sei nem como que eu ia fazer se por acaso eu não pudesse ir trabalhar, porque aí eu não ia receber. Eu tenho família, tenho todo mundo. Então eu acho que isso sim, mas o pessoal que está na rua tem que estar na rua com responsabilidade. Isso. Eu sempre fiquei triste, porque eu me lembro do verão, nós moramos aqui na praia, né, Vlad? Sim. Então eu me lembro daquelas pessoas de idade que vendem lá o algodão doce, empurra o carrinho do picolé, a cocada, o pé de moleque, que trabalha assim com a cestinha ou com o carrinho dele. São pessoas que estão ali porque realmente precisam, né? Sim. Daí como é que vai ficar em casa? Não tem não como. É uma situação bem complicada, né? Eu acho também que nessa situação que a gente está, quem puder trabalhar, e quem trabalha e ganha um pouquinho mais, né? E tem sempre aquelas pessoas que são aqueles que tu contratava para fazer um serviço aqui, outro ali, mesmo que ele não possa trabalhar, ajude. Tu está fazendo isso, Vlad? Agora não é doutor. Cidadão, pessoa. Faz? Faço. Legal? Faço, legal. Sim. Faço. O pessoal que cuida não vou explicitar, mas assim, o pessoal que que corta a grama, que faz a faxina e tal. Sim, então eu estou sempre achando alguma coisa para eles fazerem. Né? E a minha funcionária, tinha 2 funcionárias, uma que cuida da mãe, né? Que a minha mãe tem Alzheimer, então ela tem que estar em casa, e por isso eu também tenho que ficar bem recluso, né? Porque para não levar nada para ela. Uma das moças que trabalhava lá em casa, das senhoras, ela sofreu um acidente, teve que parar de trabalhar e logo em seguida entrou a quarentena. E ela trabalhava lá 2 vezes por semana. Né? Então, na medida do possível, e eu consegui fazer isso, né? Agora ela já voltou para trabalhar e tudo mais, já está indo lá. Mas eu não suspendi o pagamento das 2 vezes por semana. Isso não? Não. Isso é uma coisa que o pessoal podia pensar, são pequenas coisas, não é grande coisa.
Né? Ela não pode trabalhar. Não, mas ajuda muito. Não, para ela ajuda muito. Né? E eu acho que tem pessoas que podiam fazer isso também. Não só ficar esperando, porque o governo vai dar 600, vai dar 500. Tem muita gente ao nosso redor que a gente pode ajudar. Né? E ajudando a eles, nos ajuda também. Né? A impedir que, ou pelo menos diminuir o acesso dessa pessoa à rua, né? A condições, por exemplo, como hoje, que deve ter gente que está por aí fazendo o churrasquinho, né? Mesmo com chuva, está em algum lugar e tal, pô, de repente podia, né? Uma vez menos por semana, uma vez menos que se expõe, né? É verdade. Bem, como o doutor Vladimir Luz, esse também era o nome do teu pai, né? Que eu fui ter que Vladimir Luz, não, mas porque esse era um médico aqui, põe conhecido, né, no teu pai, né? Sim, Luz. O pai, põe conhecido, né? O pai me elegeu, né? Me elegeu, me fez suplente, né? Sem sair do consultório. Vladimir Luz. O Vlado é o Vladimir Luz Júnior. Sim. É o Júnior. Mas tu sabe o que representa o nome do teu pai na cidade, no município? Sei. Tem uma história. Sei. Para mim isso é maravilhoso, né? Porque assim, muitas pessoas que eu consulto hoje, a família, o pai já tinha consultado, todo mundo da família. Mesmo? E ver algumas pessoas jovens e passando assim, de pai para filho no médico. Lembrei agora, justamente. Lembrei agora, minha mãe sempre consultou com teu pai, né? Meu avô consultava com teu pai. Ô, Vlado, o consultório do teu pai era ali na esquina do lado do Café Brasil, né? Não era por ali? Era o primeiro. Me perdoe, dele, que eu também não me constei uma vez com o Vlado já. Na frente da rodoviária. Isso mesmo. Então eu errei longe, mas era por ali. Justamente, é ali. Que bacana. Era ali. Depois veio aqui para o Oswaldo Cruz, né? Que bacana. E já o teu outro irmão não é médico, é Não, Dalton. O Dalton? Não. Dalton ele é inteligente. Mas não, olha que isso é pecado, hein? Ele foi mais inteligente. Ser médico na concepção do ser e não do ter. Sim. É uma coisa que às vezes é dom divino. É difícil. Tem muita gente que faz isso exclusivamente assim. Eu me lembro da época que era assim, eu não sei, eu vou ser engenheiro ou vou ser médico. Porque vocês médicos têm fama interessa a vocação. Vocês médicos têm fama, não é médico, é pô de rico. Tem isso Faz também, medicina, né? porque é filho de rico e porque vai ficar rico. E medicina não é só para ganhar dinheiro. Não, na verdade, o dinheiro é uma consequência, mas é dom. Na verdade, a gente não vive mal. Né? Eu não vejo assim, dificilmente eu vejo um médico vivendo mal. Não vive mal. Não é milionário. Né? Alguns são. Alguns têm bastante. Porque perseguem esse objetivo. Outros não. Né? Tu te inclui nessa dos milionários médicos? Não, mas longe. Não, bem longe. Eu fui fazer uma visita para o Vlado um sábado de manhã desses, e ainda bem que ele não tinha Rottweiler, porque ele queria Rottweiler também. Mas eu descobri um talento do Vlado que eu não sabia, de tantos anos que a gente conhece e se fala. Aí eu entrei na casa dele, a nova, lá na vila, que eu não vou dar endereço, e o homem estava fazendo esculturas. Isso. Ele é artista plástico também, eu nem sabia disso, mas faz tempo? Então, minha mãe e minha tia sempre pintaram e sempre desenharam. E eu foi o que recebi esse dom, né? Habilidade. Então eu sempre gostei de fazer. Sempre desenhei, desde pequeno. Eu tenho desenhos meus de 1981, né? Assinado e tal, né? Como se fosse. E vim desde lá, né? Fazendo isso. Depois fiz um curso de arte digital, né? Para trabalhar com um programa que é. Posso falar o nome? Não só pode como deve, né? O 3ds Max, né? Que é um programa para animação digital. Eu queria fazer animação digital, depois desisti, mas eu faço, né? Eu trabalho com 3D Max, trabalho com CorelDRAW e tudo mais. E aí ficou assim, né? Eu faço isso, como eu digo, eu sou médico nas horas vagas. Agora, muito mais do que antes, né? E eu peguei em flagrante daí num outro dia, ele já repassando suas técnicas e tal para o filho. Isso, justamente. O Miguel estava comigo. O Miguel estava lá já aprendendo também, botar a mão na massa, né? Ele fica muito na frente do computador. Eu digo, não. Vem para cá, ele tem uma habilidade para jogar, né? Para jogo de computador, como todo guri, né? Essa gurizada é danada, ele está com 13. Eu disse, não, vem cá, tira a bunda daí, vem para cá me ajudar aqui. Tá, mas uma técnica, como é que aquela técnica desenvolveu?
Que material aquele é papel? Aquilo lá, sim, é uma técnica que já existe, né? Sim, Isso é uma coisa, tem o papel machê, que é uma massa de papel com cola, e tu pode fazer escultura com aquilo, pequenas esculturas, e tem a papietagem, que é tu fazer um esqueleto de qualquer coisa que tu queiras fazer, e depois ir colando tiras de papel uma em cima da outra. E aquilo fica um plástico depois. Né? Ele enrijece, fica uma superfície endurecida. O que tu viste lá, a escultura do touro, é papietagem. Papietagem. É. Mas o papel machê também vem com massa, ele endurece também. Endurece, pô, fica parecido com madeira. Interessante. Endurece, bem feito. E é bom para descarregar as energias também, não? É bom. Passa na tenso, médico, hospital, UTI e tal. É um hobby fantástico. Isso. Né? E cria Rottweiler também. Cria o Rottweiler. Aonde? Eu criei o Rottweiler na Santa Rosa de Lima, com o meu amigo Itamar Fernandes e com a Sueli Fernandes, né, que há 20 anos a gente faz isso. Eu sempre digo, Ita, tu tens o trabalho e eu o prejuízo. A nossa sociedade é ótima. Porque ele que fica no canil, né? E quando a gente tem que levar para a exposição, sempre gasta alguma coisa, né? Mas isso não dá dinheiro, né? Dá satisfação, é uma coisa boa. Show de bola. Ruth Soares, lucidez, perspicácia, bom humor, pessoa do bem. Doc, quer dizer doutor, ela está dizendo Doc. Vem para Caçamba Beach. Caçamba Beach, opa, já tive lá, trabalhei lá. Caçamba Beach. Show de bola. Caçamba Beach. Praia da Caçamba. Lá no postinho. 10 minutos para 7. Então, escravos do relógio, mas eu fico prestigiado, lisonjeado, faceiro, feliz de montão que tu tenha atendido o meu convite. Porque ele trabalha muito, o Vlado. Às vezes eu ligo para ele, eu passo uns plantão. E os caras vão para o hospital, ficam quantos dias lá? 2, 3? Não, eu já fiquei isso. Agora não tem mais idade para isso, mas né? mesmo assim tem... Mas a gente, eu tenho 2 plantões por semana. Né? Não é muita coisa. Atualmente não é muita coisa. Mas o posto de saúde e o consultório, né? Então o médico quando ele quer, não. O médico ele trabalha. Trabalha bastante. É verdade. Então, muito obrigado, Vlado. Muito obrigado mesmo. Me sinto prestigiado, lisonjeado. Eu vi tu fazendo sucesso nas redes sociais com o tal da cloroquina. Tem uns lá que são legal, né? Tem uns que são muito chatos, que se eu fosse o Vlado, eu mandava eles tomar tubaína. Não, mas eu respeito todo mundo. Mas ele não manda tomar tubaína, não. Não, todo mundo tem a sua opinião, e isso não existe uma verdade que seja... Não, falei chato, não falei mal educado. Aquela verdade, né? Eu falei chato, não falei mal educado. Sim. Não, mas eu não me incomodo Tem advogado metido a poeta, fazer versinho, tu sabe o que eu tô falando. Com isso, não. Já convidei ele para vir aqui. Vamos lá fazer verso e tu no ar lá, então não vem? Mas falta de convite, não é? Falta de convite não foi. Vlado, foi um prazer. Doutor Vladimir, muito obrigado. Volte sempre. Obrigado, esclarecedores. Obrigado, TV é o nosso próximo encontro? TV? Sim. Nosso próximo encontro. Claro, vamos sim. Vamos, né? Vamos na TV, vamos lá. Eu quero levar um quadro lá para mostrar. Isso, na TV dá para tu levar. Vou levar. Teu material aí legal de montar. 18h50, Metalúrgica Vista Alegre. Obrigado, Vlado. Um abraço. Outro. Metalúrgica Vista Alegre, Instituto Maria Schmidt, Copersuca, Giasse Mercado. O J. Nunes andando por aí. Tomara que não seja na chuva, J. Nunes. Ok, amigos.